agora eu trago mais informação, inclusive ótima informação, falando que o Senado aprovou a inclusão da educação financeira no currículo escolar. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto? O professor, escritor, presidente da Câmara do Livro Cearense, professor Casimiro Campos. Gente, professor Casimiro foi um achado. A gente se encontrou no centro de Fortaleza uma vez, eu acho que deve estar com uns 2 anos, e nunca mais eu larguei o professor Casimiro. Bom dia, professor Casimiro. Vamos falar dessa novidade no currículo escolar, que, claro, é louvável. Já deveria ter acontecido antes, mas se aconteceu agora, bora para frente. Bom dia. Bom dia, Rosana. Rosana, verdade, a inclusão da educação financeira no currículo já deveria ter acontecido antes, como também o nosso encontro no centro da cidade de Fortaleza, não é? E a oportunidade de seguirmos juntos na caminhada, não só da vida, mas profissional, e a gente sempre juntos. Eu tenho sempre que agradecer o convite, cumprimentando o nosso público que aqui nos segue, seja, não é, os internautas, os moradores da comunidade, que mais de perto, não é, assistem cotidianamente o seu trabalho e prestigiam a sua apresentação desse belíssimo programa. Muito obrigado pelo convite. Vamos nós, então, à educação financeira. Rosana, o tema da educação financeira é um tema que nos é muito importante. E por que essa aprovação no Congresso? Esse tema ele já vem há um certo tempo sendo discutido, inclusive dentro do Congresso Nacional. Ele data mais ou menos do início de 2020, desculpem. Porém, com o problema da pandemia, esse tema ficou de lado, não é? Porque tiveram outras, vamos dizer assim, prioridades. E a partir de 2023 ele volta ao debate dentro do Congresso Nacional. E aí vai o primeiro projeto de lei que ganha, vamos dizer, efetividade no debate, não é? Porque a Câmara tem um regimento próprio, então o projeto que entra, ele abre, de fato, vamos dizer assim, as negociações. Então, o primeiro projeto, ele parte de forma muito bem, porque houve a sensibilidade correta, especialmente dos deputados, né, na Câmara dos Deputados, para a aprovação do projeto, e aí houve as discussões. Mas você vê como não é fácil, né? Levou-se muito tempo, de 2023 até hoje, no mínimo aí 3 anos, né? Fora, como eu disse antes, dizer, por volta ali de 2020, nós já tivemos uma discussão inicial da proposta do projeto. Mas veja, a educação financeira, ela vem como um elemento fundamental, já como tema dentro da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, e precisava da sua regulamentação. Então, esse é o primeiro ponto, o primeiro aspecto muito importante, e porquê da existência desse tema dentro do debate da educação. E aí, como ele se transforma em lei, vem a determinação mais apropriada, eu diria assim, das investigações sobre esse tema, que fazem, eu diria assim, dar substância, não é, esse conteúdo no formato da exigência normativa, como uma lei. Olha, as pesquisas mais duras entre nós é a questão do consumismo infantil. Não é só o consumismo entre nós adultos, mas também as crianças. Então, como no Brasil nós temos uma propaganda, uma publicidade muito intensa de produtos e serviços e de forma dirigida para o público, e o nosso marketing, né, no Brasil, como se embalam, né, os objetos e põem para vender, põem para consumir, são muito sedutores. E as crianças, então, eu diria para você, né, as pesquisas apontam que elas são muito influenciadas por esse aumento da publicidade. Então, para prevenir o consumismo infantil, mais do que importante a educação financeira. Então, nesse sentido, a educação financeira chega como um debate, eu diria assim, no meio das famílias. E depois vem uma questão muito clara entre nós adultos, que é a questão do endividamento, o nosso pouco conhecimento e valorização sobre a previdência, a questão fiscal, quer dizer, os tributos, impostos, taxas, etc., e seguros. Ou seja, a sociedade contemporânea requer de nós muita providência no sentido daquilo que nós somos e temos, não é? Quer dizer, os seguros, seja para os nossos bens ou para a nossa vida pessoal. Né? Então, isso é muito importante.
de forma que a gente pode se aposentar. E no Brasil nós temos duas formas de previdência. A primeira previdência é a previdência pública, que você se aposenta com tempo de serviço, né, obrigatório, etc., mas se aposenta com salário integral. E a segurança privada, a previdência privada, que você se aposenta com o resgate do seu fundo de garantia. E aí é que vem um elemento muito importante, porque o fundo de garantia, depois de tantos anos de trabalho, se você não souber aplicar, né, seja no período que você vai poder tirar o fundo de garantia durante a sua vida de trabalhador ou quando da aposentadoria, né, essa situação vai requerer de nós saber aplicar, saber fazer o investimento. Então, quem não tem educação financeira, no caso, por exemplo, a dimensão empreendedora, vai ficar limitada. E aí, os riscos que você corre, não é, na economia, quando efetivamente você não vai saber construir investimentos para a permanência no mercado, de forma que você, para além da aposentadoria, possa desenvolver como empreendedor pequenos negócios. Ou seja, a educação financeira nos ajuda a cuidar do nosso dinheiro, que já é pouco, não é? É um esforço muito grande que a gente faz, Rosana, de poupança, não é? Ao longo de toda a nossa vida. E também, Rosana, muito importante a educação financeira, porque você imagine, as crianças e os adolescentes hoje, tendo noções sobre economia, para o futuro, além de saber gastar seu dinheiro, vão prevenir endividamentos. Não é? Os endividamentos hoje consomem muito da população brasileira. Primeiro, porque você endividado, você não consegue fazer investimento. Segundo, você fica tolhido, né? Porque a legislação, quando você acaba atrasando prestações, seu nome vai para o Serasa e você fica impedido de fazer compras no mercado. Né? Então, tudo isso gera uma situação muito delicada do ponto de vista desse conhecimento e da necessidade de criar hábitos positivos, né? Para o investimento, para a economia nossa, né? Especificamente individual, né? Para o nosso investimento e o cuidado com o dinheiro. Professor, imagine que com essa inclusão e com o tempo, né, claro que é tudo um processo que vai se acompanhando, vai se evoluindo, quem ganha um salário mínimo vai fazer milagre, porque já faz milagre em dias atuais. E aí, com essa educação financeira, eu lembro que no tempo que eu estudava, olha a pessoa tão velha assim, não tá, né? Tinha técnicas comerciais. Claro, não é a mesma coisa de educação financeira, mas alguém lembra das técnicas comerciais, que era uma matéria que tinha? A gente falava sobre empreendimento, né? Era sobre negociações, falava um pouco sobre a economia. Mas aí, professor, eu lembrei sobre a questão, e os professores serão economistas na sala de aula? Como será que vai proceder? Olha, tem uma coisa muito interessante. A própria lei está requerendo, tá certo? No corpo do projeto de lei que foi aprovado agora no Senado, não é, que é da autoria. Porque, vejam, gente, quando sai do Congresso Nacional, quando sai da Câmara dos Deputados, quer dizer, o projeto vai para o Senado Federal. O Senado Federal é aquela casa-mãe, não é, do Congresso Nacional. Então, mesmo que haja modificações no projeto no Senado Federal, ele volta para a Câmara para ser, de fato, discutido. Em geral, as observações que caem no projeto, não é, no Senado entram, vamos dizer assim, no corpo da lei. Ele sempre é aprovado na Câmara dos Deputados e vai para a sanção do presidente da República. Quer dizer, o governo federal, no âmbito do Poder Executivo, tem que fazer a aprovação do projeto para tornar-se efetivamente lei. Né? Então, o caminho está sendo, vamos dizer, finalizado. E aí vem um dado muito importante que você pergunta. E os professores? Exato. Os professores vão ter formação e já devem ter essa formação articulada dentro do corpo da lei, tá certo? Pelo Banco Central e pela Comissão de Valores Imobiliários. Agora aqui para nós, Rosana, e é importante para o público. Em geral, as escolas, quando assumem a disciplina de educação financeira, porque já tem várias escolas que usam materiais didáticos, pedagógicos, projetos didáticos com a questão da literatura mais limitada, não é, para o campo da educação financeira, eles compram esse material de editoras. E as editoras, quando o município, o poder público ou uma escola privada compra esse material, em geral, tá certo? Há uma formação de professores. Então, o autor daquele material, ou um grupo de técnicos, a equipe técnica da editora, especialista naquele material, lógico, não é, da educação financeira, sempre dá uma formação. Mas
é importante aqui, não é, a gente ter claro que o Banco Central e a Comissão de Valores Imobiliários, não é, que são instituições da mais alta, vamos dizer assim, competência no âmbito daquilo que é propriamente, vamos dizer assim, a organização da economia no Brasil, vão assumir esse programa mais amplo de formação por meio, não é, do governo federal, e lógico, isso vai chegar nos estados, vai chegar até os municípios. Então, haverá formações continuadas dos professores, não é, ao longo dos anos, para que a gente possa ter, no Brasil, uma consciência mais clara sobre a questão de educar para a efetiva, vamos dizer assim, proteção daquilo que é o nosso dinheiro, saber usá-lo, saber aplicar, não é? E é importante também, Rosana, me permita só acrescentar, que a LDB foi alterada, por isso será alterada, não é, por esse projeto de lei, quando ele tornasse lei, tá certo? E ele entra como tema obrigatório, que já está proposto na LDB, e agora na especificidade, não é, do que é a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, para o público entender, é uma orientação programática dos conteúdos que a escola tem que adotar a cada ano letivo, isso da educação infantil até o ensino médio. Então vejam como isso é importante. Lá na BNCC já tem elementos que dão conta da questão da educação financeira, mas agora, como projeto de lei, ela entra na determinação e vai ter a sua especificidade, não é, como conteúdo das disciplinas, ou seja, ele entra como um tema transversal e poderá ser trabalhado, não é, pela matemática, pela língua portuguesa, pela história, pela geografia, pela física, química, biologia, etc. Então, nós, professores, vamos ter que articular ao longo do conteúdo das disciplinas que trabalhamos, do currículo, tá certo? Nós vamos ter que trabalhar efetivamente com os temas da educação financeira. Ou simplesmente, o que pode também acontecer, é a escola, o município, né, o Estado, eleger como disciplina a educação financeira e adotar um material específico. E aqui eu também queria lembrar que material, nós hoje temos, além do que as editoras produzem no Brasil, Rosana, nós temos um material do Sebrae. O Sebrae desenvolveu o material e distribui gratuitamente para as redes, seja estadual, municipal, né, seja a escola privada. Então, o que é muito importante é que nós já temos, vamos dizer, um acúmulo de conteúdo do ponto de vista do uso pelos professores, e agora, lógico, precisamos fazer a formação continuada dos professores, como você me perguntava, não é? Como é bom a gente falar com propriedade, que sabe falar sobre o assunto, e a gente está sempre de olho nas decisões lá no Senado, porque decidem lá e aí logo reflete aqui em você, chega no seu filho, chega de qualquer forma. E aí a gente traz sempre essa informação e, claro, parabenizar a inclusão desse tema nas escolas, nos currículos, e aí mexe com o professor, com direção de escola, com quem produz livro, com editoras, mexe com todo mundo. Professor Casimiro, ótimo fim de semana, muito obrigada pela disponibilidade e os esclarecimentos. Um grande abraço para o senhor. Muito obrigado, e mais uma vez eu volto a lembrar, educação financeira é fundamental, Rosana, para prevenir endividamento, uso da questão da previdência, a gente saber aplicar, não é, o dinheiro para a previdência, os tributos, a gente conhecer melhor como é o uso, não é, efetivamente, do imposto que a gente paga e como ele pode ser revestido em serviços para a população, e seguros, ou seja, o seguro do nosso carro, seguro de vida, seguro de casa, enfim, como a gente pode fazer seguro se apropriando, vamos dizer assim, do direito que a gente tem como consumidor e também a proteção das crianças, não é? E adolescentes na questão do consumo. Rosana, muito obrigado, um abraço a todos, um bom final de semana, e sempre que se dispor, eu estou aqui a sua chamada para atender o seu público, enfim, fique à vontade. Muito obrigado, sejam felizes, um excelente final de semana para todos. Um abraço, professor, muito obrigada.